Olá, investidor. Meu nome é Wagner Cartano. Hoje, dia 21/11/2017, 17 horas e 41 minutos. Iniciamos o programa Radar, nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago aqui minhas impressões, opiniões e estratégias sobre o mercado. Eu aproveito para falar da imersão técnica presencial Top Traders. Ao final desse vídeo, eu vou deixar embedado um vídeo explicativo rápido de 7 minutos sobre o evento. Está confirmado, será dias 12 e 13 de dezembro. Pessoal, alguns detalhes. Você traz seu notebook, vai ter um link dedicado de internet, eu fico de frente para a turma. O meu computador, tudo aquilo que eu faço é projetado numa tela que fica ao meu lado, atrás de mim. Todo mundo consegue visualizar bem, boa qualidade de som, sala acústica, climatizada. A gente serve coffee break de manhã e à tarde. Os alunos terão local para estacionar o carro e também almoço perto, mas aí o almoço e estacionamento por conta de cada um. No caso do Coffee Break, o link dedicado, toda a estrutura é por conta da Top Traders. É um evento único, 2 dias para sempre. Nome e e-mail, você fica na lista de espera. Provavelmente, quando o curso for aberto na segunda, a própria lista de espera vai fechar o carrinho, quer dizer, as vagas vão ser preenchidas e não deve ficar aberto ao mercado. Então, se você colocar o seu nome aqui, seu e-mail, a gente garante que você vai participar, porque se tiver uma lista de espera muito extensa, a gente já tira a lista de espera do ar, abre primeiro para ver como é que o mercado reage depois. É diferente de um curso online que você consegue absorver um número maior de investidores. O curso presencial é uma turma entre 20 e 30 alunos, então é algo realmente muito reduzido e exclusivo. Ok? Aí eu vou começar aqui hoje pelo Dow Jones. Eu vou mostrar aqui o benchmark americano, a gente tem ele aqui na tela. A gente percebe uma sessão de alta de 0,72%. Né? Então o mercado 0,72, 0,71. Então o que a gente vê aqui? O mercado veio na semana passada na média de 21, entre os dias 14 e 15, ele respeitou a média, segurou na média e está indo embora, testando aqui a máxima histórica, que é exatamente 23.602, está 23.597, ele está exatamente na máxima histórica nesse momento. Então, aquele ombro, cabeça a ombro, que eu dizia para vocês que era algo que me chamava atenção, mas que eu não acreditava que ia se materializar, é isso que está ocorrendo. Ele chamava atenção, mas o mercado rompeu aqui a máxima, inclusive em gap, como fez aqui desse segundo ombro, e está aqui na máxima histórica agora. A questão é se deixa um topo duplo, ou se essa máxima histórica vai ser rompida e o Dow Jones vai embora. Ok? Então, alta forte lá fora. E isso naturalmente influenciou bolsas na Europa, né? A gente vê aqui alta no índice FTSE da Inglaterra, também DAX na Alemanha, que são os principais que a gente olha, Paris também subindo 0,48, Alemanha 0,83, então são sinais aí de força compradora na área. Falando, pessoal, do Ibovespa, só para não gerar comentários depois ali desnecessários, eu havia comentado que entre hoje e o dia 1º de dezembro não tem estudo de índice dólar para prestigiar o pessoal da imersão, que é o pessoal pagante. Isso daí vocês já sabem, só para quem de repente está chegando no canal não estranhar. Então, índice dólar volta a partir do dia 4 de dezembro. Então, pessoal, falando do mercado à vista, um movimento bastante previsível aqui no Ibovespa, né? Ele veio até uma retração de FIBO entre o fundo da quinta-feira negra e o topo recente de 78 mil pontos, deixou uma pinça de tovo, um movimento manjado, eu tinha até falado no cenário, até a LTB. A LTB que derrubou o mercado uma vez, 2, 3 vezes, 4 vezes, e não sei se fará pela quinta vez. O que a gente pode observar aí são duas coisas. Uma força compradora muito grande, capaz de levar o mercado em 1,34% em relação ao fechamento da véspera, né, no caso... Ontem foi feriado no caso da sexta-feira, o último pregão, mas ao mesmo tempo uma LTB testada e o mercado sentiu, tanto que está deixando sombra superior. Então é um momento bastante particular assim do mercado, né? Então eu comentava com vocês desde que a gente apontou a formação do fundo aqui, e mais uma vez acertamos que haveria uma alta. Essa alta é uma alta praticamente de 71 até
75 mil pontos, foram mais de 4 mil pontos aqui de alta. Aí é um momento complicado, porque ele está acima da média de 21, mas ao mesmo tempo sentiu LTB. Então, o movimento até LTB nós tínhamos desenhado, tínhamos apontado, e daqui para frente vamos ter que ver gráfico intraday, desdobramentos, commodities, reforma trabalhista, né, os seus desdobramentos aí na prática, a ministerial e principalmente a reforma da Previdência. O que gerou boa parte desse movimento foi sim a reforma tributária norte-americana. Ok? Então, Ibovespa, nós já comentamos. Falar sobre as criptomoedas, né? Eu vou trazer aqui primeiro o site Cryptocurrency ou CoinMarketCap, os dois que a gente usa. Hoje o Bitcoin, Ethereum, o Bitcoin Cash estão numa sessão mais tranquila, aí tem o Dash aqui subindo pra caramba. Nunca está totalmente parado esse mercado, né, que é 24 horas. Vamos falar hoje do Bitcoin e Bitcoin Cash. Então o Bitcoin ele veio numa região de máxima histórica anterior, ele veio no 7777, eu falei que foi uma homenagem ao campeonato do Corinthians aqui, e foi no ponto que eu tinha comentado de visão técnica, perto de 6 mil dólares. Ele começou a subir, deixou um sinal de topo aqui, mas rapidamente o mercado negou esse sinal. E agora ele fez justamente um pullback na máxima histórica. Pessoal, simples assim. Acima de 7777 é compra, abaixo ele deve corrigir até a média de 21. Ok? E falando do Bitcoin Cash, né, o Bitcoin Cash está chamando muito a atenção depois que o fork do Bitcoin, o B2X, né, foi cancelado, então meio que parece que é o ativo do momento aí. Então o Bitcoin Cash ele fez um movimento de forte alta, aí ele recuou, você vê que a média está subindo, né? E ele está de lado aqui porque talvez ele não tenha força para alavancar de novo, mas ele também não tem um driver, um motivo para buscar a média. Então talvez o movimento lateral seja o mais provável com a aproximação da média. Vamos dar uma olhada no Dash também, que é o destaque de hoje, né? A gente estava vendo ali no Cryptocurrency. O Dash foi mais uma criptomoeda também que subiu muito aí com o negócio do cancelamento do fork, já tinha começado a subir antes. Então ela fez uma espécie de mastro bandeira aqui, subiu bastante, deixou um gap. O que a gente faz nesse caso aqui? A gente marca 393,35. Eu não vou conseguir marcar, eu estou com essa dificuldade aqui, depois eu vejo isso daqui para marcar o ponto aqui no gráfico. Então tem a região de 393,35, né? E se ela ficar abaixo de 471,33, que é esse ponto aqui, ela tende a vir nessa região aqui, na boca do gap e nesse topo anterior. Ok? Lembrando que tem um gap forte aqui aberto nessa criptomoeda. Certo? Então eu vou deixar Petro Vale, Banco do Brasil, Itubi e Bradesco para o final. E eu vou falar das ações que o pessoal pede ali no YouTube. Então falar de Camil CA ML3. Teve um IPO aí recente, eu até comentava com vocês, né, que ela era uma ação que me parecia ter bons fundamentos, ser um bom ativo. Nós colocamos até um gráfico de 60 minutos, e nós tínhamos desenhado naquele momento uma espécie de triângulo, né? A última vez que eu estudei essa ação. E eu disse que uma vez rompendo o triângulo, ela dava compra. Então ela saiu de 8,15, foi para 8,85, né? Então 8,81 agora. Então, fazendo uma conta rápida, ela subiu aí 8%. É uma boa alta, né? Era uma compra bem manjada pelo gráfico de 60 minutos. O que eu fiz aqui naquele momento, pessoal? Eu simplesmente tracei uma espécie de triângulo aqui, e ao romper essa LTB aqui, que era a linha superior do triângulo, ela dava uma compra, e aí você vê que a ação disparou e agora está longe da média nos 60. Ou ela deve retornar aqui, ou ela deve ficar de lado para a média subir. Ok, ela veio até uma boca de gap aqui. Também não seria uma surpresa ela subir até 8,95, fechar o gap para depois corrigir. Mas talvez o trade, especificamente, que a gente tinha até apontado nesse estudo anterior, ele tenha já ocorrido. Talvez a oportunidade já tenha passado, pelo menos nesse momento.
Aí falando de BRKM5, que é a Braskem, é aquela história, a ação vem numa tendência, dá para olhar o semanal aqui de Braskem, né? Ela vem na tendência primária, secundária e terciária de alta. Então, o ativo, quando é assim, eu gosto de comprar no topo anterior do semanal, que seria nos 40, ou pensar em alguma compra, se toda a conjuntura estiver positiva, na média móvel de 21 no semanal. Então, olhando pelo diário aqui, ela está corrigindo, ela veio até uma região de topo anterior aqui no diário. Eu, particularmente, não compraria. Ela tem uma tendência. Se eu fosse obrigado ou comprar ou vender, obrigado, eu compraria. Mas não é um ativo, por exemplo, que nessa conjuntura me atrai. Eu queria ver uma correção um pouco mais forte, ou de repente ela rompendo a média de 21. Daí sim eu poderia pensar numa compra, mas como eu prefiro comprar suporte do que rompimento, ela não se enquadra nesse momento nos ativos que estão no meu radar por uma compra mais próxima. E falando de Magazine Luiza, MGLU 3, ela continua um movimento de alta, pessoal, esperado, né? Ela atingiu o movimento da baixa, fez um rompimento falso desse fundo e ela está num ponto-chave que é a média de 21. Acima da média, ela tende a voltar para R$ 68,00. Se ela sentir a média, ela tende a voltar para a região de 53. Né? É um repique com perda de volume, mas também sexta-feira aquela história, hoje retorno de feriado, vencimento de opções, o mercado foca nos ativos que têm mais liquidez nas opções, mas eu acho que para quem comprou, não tem nada que desabone uma compra recente, ela está simplesmente no fundo anterior nos R$ 60,00. Simples assim, que quando ela fez essa pinça de fundo aqui, eu comentava com vocês que eu acreditava no movimento até a média, até 60, então para quem pegou repique é hora de realizar lucro, para quem espera a posição, ainda está montando posição, é uma questão de observar o ativo. Certo? A quarta ação de hoje, eu faço sempre 5 aqui, né, dos pedidos do YouTube. Na verdade, a que eu vou fazer é a V24. É VI VT4. É uma ação que eu acho que eu operei 2 vezes na vida. Uma vez na compra, outra vez na venda. Inclusive uma venda, a gente trabalhou short no imersão, mas tem que ter paciência, se movimenta de uma forma muito sinuosa. Pessoal, movimento de topo triplo aqui, um topo mais baixo que o anterior, perdeu um suporte aqui, veio no suporte seguinte, que era esse fundo e esse topo aqui. Se o mercado como um todo continuar comprador, acho que a ação sobe, o divisor de águas eu marcaria como a máxima de hoje, 49,90, que inclusive é bem perto aqui do 49,70, que é o fundo anterior. Então, acima de 49,70, 49,90, ela tende a seguir até os 52 aqui possivelmente. Certo? E aí eu vou falar de mais 2 ações, porque uma delas já foi pedida várias vezes. Para amanhã, pessoal, eu vou falar de Eco Rodovias, EGIE3, Velid 3, BBRK3 e Paranapanema. Hoje eu vou falar ainda de Grendene positivo. Então, falando da Grendene, ela tem um movimento, é uma ação de volatilidade histórica baixa, né? O que é isso? Eu não vou conseguir colocar aqui. Eu até acho que eu vou conseguir. Olha que bacana aqui. Então, cita aqui, o negócio aparece. Vamos lá, então. Volatilidade histórica. 1,31. Então, 1,31 é uma volatilidade histórica baixa. Quer dizer, ainda mais que ela está perdendo volatilidade. E só que ela rompeu o triângulo para cima, não foi. Rompeu para baixo, não foi. Então, eu acho que eu tiro esse triângulo. Não está respeitando. O que ela parece que respeitou é essa região de fundo, né? Aí, é um negócio mágico aqui, eu clico aqui, daí aparece a linha horizontal, que beleza. Aí eu posso traçar essa região de fundo aqui, né? A mínima, eu sempre pego a mínima do movimento, 25,32, 25,35, então eu vou colocar aqui 25,32. Então é uma ação que tem que ter paciência, tem bons fundamentos para quem quer segurar o papel por meses aí. Você tem que entender que a ação está lateral. Então, como é que eu trabalharia? É uma ação que não me interessa. O stop dela está abaixo de 25,32. O pessoal sempre pergunta do stop. E... deixa eu ver aqui. Se eu for traçar uma reta,
eu acho que faria mais sentido fazer algo parecido com isso aqui, ó. Então eu coloco aqui extensão contínua e eu deixo essa reta aqui. Eu particularmente compraria se houvesse rompimento dessa LTB. Porque se houver rompimento da LTB, você tem um triângulo, aquele famoso triângulo descendente. Geralmente o movimento é muito forte. Agora, você fala, não, eu conheço a ação, gosto dos fundamentos, já quero comprar, pode comprar uma parte aqui e completar no rompimento da linha, que eu acho válido também. Seria um trader, uma operação tipo de um trader estrategista, uma estratégia bem montada, aquela coisa toda. Falar de positivo, pose 3. É uma ação que eu já operei muito no passado, ela tinha uma liquidez muito boa, hoje nem tanto. Né? Se você olhar um gráfico semanal aqui da Positivo, por exemplo, né? Você vê que a ação despencou, né? Ela veio, sei lá, em 2009, a ação chegou a valer R$20, aí foi caindo, caindo, caindo. Só que, pessoal, a ação está de lado há muito tempo, né? Você pega o ativo... tudo bem, ela podia estar R$1 aqui no começo de 2016, aí foi a 4. Olhando o semanal, a tendência é de baixa, né? Topos e fundos mais baixos, não vejo nenhum interesse na ação, assim, sinceramente. O que eu faria, de repente, como ela está numa região de fundo, claramente numa região de fundo, né? Um fundo tanto de 2016 como de 2017, é uma ação que de repente você compra com pouca grana, pega o lucro de uma operação e compra ali. Ela tem um suporte forte a 2,86, o stop ficaria por ali, né? Alguma coisa nesse sentido, de repente compra agora, estopa abaixo de 2,86, pode ter sido um rompimento falso desse suporte e a ação subir, mas é uma ação que eu não colocaria muita grana, seria alguma coisa meio que um bilhetão aqui para se fizer um movimento forte, você está dentro, de repente, sei lá, você costuma colocar X num ativo como você compra de uma forma natural, coloca X dividido por 3 ou 4 e entra, alguma coisa nesse sentido. Acho que o manejo de risco ele já começa... pela própria entrada na operação, eu penso muito isso, assim. Se você já é a mesma coisa do comerciante que compra bem, né? Ele tem flexibilidade quando ele vai vender. Eu acho que quando o camarada ele tem um manejo de risco na entrada de uma ação, ele já está com a faca e o queijo na mão, ele tem margem de manobra, aquela coisa toda. Falar dos bancos aqui, BBAS3, Banco do Brasil, está subindo, né, pessoal? Ela atingiu o objetivo da venda, aí fez um candle aqui forte de fundo, está subindo. Até onde que é uma alta manjada? A primeira retração de Fibo, média de 21, topo anterior. Lembra que eu falei que é uma tríplice resistência? Média de 21, primeira retração de Fibo e esse topo aqui nos 33,25. É o que ela fez. A média de hoje, a máxima de hoje foi 33,29. Ela tem uma tripla resistência para passar e continuar a escalada dela até 34,19, que, por coincidência ou não, é a retração de 50% de Fibo e o fundo anterior. Né? Falando de Itube, Itube 4, a mesma coisa, veio no objetivo da operação short, que era 41, era uma região de fundo aqui também. Ela desenhou um fundo bem consolidado, foi subindo. Qual que era o primeiro alvo? 42,73. Ela passou e agora ela entra num território comprador, acima dessa LTB. Agora, não seria uma surpresa, por exemplo, para mim, a ação ceder para fechar esse topo, para testar a região de 42,70, 42,80, por exemplo, por aqui no movimento de pullback. Aí o que fica a dúvida? Um tipo de gap desse, ele pode ser um gap de fuga ou aquele gap de corte, né? E a ação deixar o pessoal que espera o fechamento do gap chupando o dedo e continuar subindo, principalmente se romper 44. Mas se de repente ela vem aqui na região de 43, 42,70, 42,80, é a oportunidade que você pegaria o gap fechando e surfaria um movimento de pullback, né? De descida para testar esse ponto como resistência. As médias estão apontando para cima, a compra boa foi aqui, pessoal. Aí uma compra interessante seria no fechamento do gap, na minha opinião. Quem está líquido, comprar simplesmente esse rompimento, você corre o risco de ver a ação fechar, querer estopar, aquela coisa toda. E falando de Bradesco, BBDC4,
A mesma coisa, veio no objetivo da operação short, uma região de fundo, foi subindo, tinha um alvo bem manjado nos 34 e 35, ela tocou e não sustentou acima. Ela não tem gap aberto, então eu diria para você o seguinte, acima de 34 e 35, ela pode sim vir testar essa reta pescoço aqui do antigo oco, ou até a região de 36,50, mas precisa consolidar acima de 34,35. Como ela está fechando acima da média de 21 e numa alta excelente 1,78, ela tende muito mais para compra, então uma correção. Eu não acredito, por exemplo, que YouTube corrija fechar o gap e ela não. Então correção em bancos seria a oportunidade de entrada na ponta compradora. Aí para finalizar, falando de Petro 4, que chegou a trabalhar em alta hoje, mas sentiu essa região, né? Você vê que ela sentiu justamente o 16,23, que foi topo aqui, e ela sentiu a média de 21 e também essa região aqui que foi topo várias vezes. Então, mas ela, enquanto ela estiver acima dessa linha de tendência de alta, ela mantém o viés comprador. Então eu vejo como oportunidade ou acima do próprio 15,87. Abaixo de 15,87 eu não vejo nada interessante na ponta compradora, acima eu vejo. Então poderia ser o 15,87 com a LTA, pontos-chave no ativo. E falando de Vale, Vale 3, movimento de forte alta. Lembra que eu comentei, pessoal, que ela respeitou esse fundo, eu acreditava fortemente que ela iria adentrar aqui essa linha inferior aqui, iria buscar a linha superior, então é isso aí. Eu tinha feito o estudo até no Profit ontem, né? Então eu tinha colocado essa linha aqui, marcado essa outra também, né? E a gente pode considerar isso daí até uma espécie de canal, alguma coisa do tipo, e ela veio simplesmente na linha de baixo, está subindo, tende a buscar de cima aqui, mesmo que ela tenha um movimento de pullback, uma correção seria a oportunidade, ok? Então é isso aí, eu peço que você deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos o nosso trabalho, distribua, aí tem chance de chegar no maior número de pessoas possível, e se tiver algum ativo que você queira que a gente estuda, deixa ali nos comentários, que a gente estude, você deixa ali nos comentários, que assim será feito. A parte de comentários virou praticamente um fórum muito legal, troca de ideias, links, informações, aquela coisa toda. Versão técnica presencial Top Traders, pessoal, não fique de fora, nome e e-mail, você fica na lista de espera, e eu acho que a própria lista de espera vai preencher o número de vagas, que é muito limitado, entre 25 e 30 alunos. Provavelmente, entre uns 25 alunos, a gente consegue receber numa condição confortável e ideal ali para o evento. Meu forte abraço, o link vai ficar na descrição. Boa sorte nas operações, pessoal, sucesso, uma excelente semana a todos. Valeu!